Bom, você que está vendo esse vídeo agora, você provavelmente está vendo por uma coisa bem simples. Você, como eu, gosta de. Gosta não, você aprecia a evolução militar do mundo e você curte ver como isso é representado na sociedade. E bom, esse vídeo que eu vou falar para vocês, que eu vou mostrar para vocês, ele é a explicação total de como o exército também é política. Mas vocês vão falar pra mim, Henrique, isso não tem nada a ver, velho. Política e militar, o que isso tem a ver? E bom, vocês vão entender porque se você vir a thumb, vocês já sabem o que tá acontecendo. Pelo menos vocês sabem do que eu tô retratando. Que basicamente é a Marinha Americana mandou três porta-aviões, eu falei errado, desculpa. Três porta-aviões pro Mar do Sul da China, lá no Pacífico. E bom, isso pode parecer que não é nada, afinal são só barcos no meio do mar, mas isso tem um toque. Eu vou mostrar para vocês isso hoje. E bom, o que que, como é que eu vou começar isso? Eu vou começar pelo antecedente, o porquê que esses navios estão lá. Bom, o que que acontece, gente? Se vocês já estão vendo os jornais há alguns anos, acho que 2 anos, talvez um pouco mais, mas isso se agravou agora, principalmente com a presidência do Donald Trump pelos Estados Unidos, né? E o que aconteceu? O Donald Trump e o Xi Jinping, que é o, a autoridade maior da China, né? Nunca gostaram um do outro. A China não gosta dos Estados Unidos não gostam da China. É assim que funciona. E bom, o que acontece? Como todo mundo sabe, os Estados Unidos é a maior potência militar do mundo. Há quase um século que eles já são a maior potência militar. E assim, eles são a maior potência militar e econômica, né? Afinal, para você manter um exército tão grande, você tem que ter uma economia gigante, né? É meio óbvio. E o que acontece? A China, de uns anos para cá, ela tem começado a querer tomar esse trono dos Estados Unidos. Na verdade, não é nem tomar o trono dos Estados Unidos, é tomar o trono como o país mais influente do mundo, como dono do mundo. E bom, a China, ela sabe muito bem, os chineses sabem muito bem que qual que é o melhor jeito para você dominar tudo? Você ter uma força militar gigantesca, que é o que os Estados Unidos fizeram e eles estão fazendo, tanto que eles são a terceira maior potência militar do mundo. Terceira não, segunda, porque a gente tem que empatar com a Rússia, só que a Rússia usa exércitos, usa armas que são reformadas, enquanto a China cria novas armas. Mas vamos imaginar que a China é a segunda maior potência. Ela ainda está perdendo para os Estados Unidos de longe. Os Estados Unidos ainda é a maior potência militar do mundo. Mas a China sabe muito bem que como que os Estados Unidos criou aquele império, né? Ele simplesmente tomou conta de tudo em volta dele. Então assim, você vê que nenhum país, por exemplo, da América vai tentar brigar com os Estados Unidos. Nem o Brasil, México e Canadá, nem se os três se juntassem, eles não fariam. Eles nem brincariam com os Estados Unidos. Os Estados Unidos seria porrada em todo mundo. Mas a China sabe muito bem disso. E é justamente. Só que na China tem outros. Tem nações mais poderosas do que simplesmente as americanas que já estão a favor dos Estados Unidos, né? E se, por exemplo, se os Estados Unidos entrar numa guerra e falar para as nações americanas entrarem, todas elas entrariam. A China não, a China ela só tem alguns estados fantoches, que é tipo nenhum quase, né? Tirando a Coreia do Norte, a Coreia do Norte é o único estado fantoche da China, mas tirando a China tem pouquíssimas nações realmente poderosas que são aliadas da China. A grande maioria é inimiga da China ou é neutra nessa briga entre China e Estados Unidos. E o que acontece? Por acaso, os mares chineses, né, o Mar do Sul da China, que é onde estão os porta-aviões americanos, ele é dominado. Dominado não, ele tem várias nações que não são amigas da China. Então tem o Japão,
Japão não é exatamente no mar do sul da China, mas ele é no mar chinês, né? Tem Taiwan, que apesar de parecer pequena, é sim uma grande pedra no sapato da China. Tem o Vietnã, tem várias. Tem as Filipinas, tem a Austrália. Então, assim, tem muitas nações poderosas, né, que estão ali. E a China, o que ela percebeu? Que o mar da China, o mar do sul da China, que é como eles chamam, mas não é 100% o mar do sul da China, é o mar Pacífico, né? É, simplesmente, eles não conseguem invadir esse território, né? Eles não conseguem usar aquele território como defesa porque tem as outras nações, que por acaso são, a grande maioria são aliadas dos Estados Unidos. Por exemplo, Taiwan é praticamente um mini Estados Unidos na China. O Japão é aliado dos Estados Unidos. A Austrália é aliada aos Estados Unidos, coisas assim. O Vietnã, as coisas assim. E bom, o que acontece? A China, ela recentemente, acho que faz um mês no máximo, é que na verdade que ela falou isso publicamente, mas essa ideia já fazia muito tempo. A China, ela quer reclamar esses territórios marítimos para ela. Porque é o que eu falei, segundo ela, o único jeito deles dominarem o território deles é dominando todas as nações em volta. Mas, por exemplo, as nações no fator terrestre, eles já têm, entre aspas, como dominar, porque a única potência, as únicas potências que podem brigar com a China de igual para igual seria a Índia junto com a Rússia. Mas a Índia e a Rússia não tem nada a ver uma com a outra. Então, e a China tá junto, então ela conseguiria atacar duas frentes. Esse que é o problema. Então, assim, a China, no ponto de vista terrestre, ela já está dominando. O problema é o ponto de vista marítimo, porque ela não consegue atacar a Austrália. Porque mesmo ela tendo uma ótima marinha e tal, a Austrália está protegida por outros países que são muito poderosos, né, no fator de marinha. E também ela em si tem uma ótima marinha. Então, a China percebeu que ela não consegue vencer na força, tomar esses territórios na força. Então ela tentou fazer de um jeito mais democrático. Ela foi na, na, na ONU, se eu não me engano, ela foi proclamar não, reclamar essas terras marítimas, né? Aí fala, mas o que essas terras significam? Bom, a grande parte dessas terras marítimas são as águas privadas, né? Que é uma área de comércio que só um país tem direito. Grande parte dessa parte que ela quer tomar faz parte das águas privadas de outros países. Então, assim, se ela tomasse isso tudo para ela, aqueles países não teriam o comércio deles. Eles simplesmente perderiam o direito deles, como país que tem mar, né? De fazer um comércio justo, né? Que é o que a ONU já tem como direito dos países que têm um mar. E o que acontece? A China, para ela tentar ser um pouco mais militar a partir contra países individuais, né? Ela fez bases marítimas artificiais para fazer tipo, um cerco naqueles mares. E, óbvio, isso deixou os Estados Unidos, principalmente, mas todos os países afetados, junto com os seus aliados, que entre eles os Estados Unidos, muito putos, porque, pô, você, do nada, em um ano, os caras criam uma ideia de colocar um monte de base aqui, e qualquer coisa que eu falo, os caras jogam uma bomba em mim, entendeu? E o que aconteceu? A ONU, quando a China foi reclamar essas terras, a ONU não aceitou. Os Estados Unidos não aceitou e as outras nações poderosas também vetaram essa reclamação. E a China, brava com isso, continua pedindo toda hora. Ela fica com a mesma objetivo, só que as bases militares chinesas continuam, ela não mudou nada. Mas essa terra, né, essa terra, vai, essa área que ela quer pegar, tem muitas, sem contar a zona de comércio, né, internacional, além do que aquele mar, se eu não me engano, ele movimenta 30% de toda a economia marítima. E ela também tem grande parte dos poços de petróleo
que tem no mar. Então, aquela área tem muita economia que passa ali, sabe? Ela movimenta muito dinheiro. E isso, pô, deixou os Estados Unidos putaço. E o que aconteceu? Quando começou isso, né? Tiveram vários tratados, né? Que a Índia, por exemplo, a Índia já tá brava com a China faz um tempo por causa de uma fronteira, mas isso eu falo em outro vídeo, se vocês quiserem. E o que aconteceu? Outros países, principalmente esses que foram afetados por essa invasão da China, eles começaram a criar acordos comerciais e militares com os Estados Unidos. Por exemplo, teve um acordo do Japão, dos Estados Unidos e da Austrália. Um acordo militar contra a China. Para caso a China invada as zonas desses países, eles vão revidar. Só que vamos lembrar que a China tá presa nesse ponto, porque ela tá, se ela fosse, né? Se ela vai pro mar, tem o Japão e tem a Austrália, que são duas grandes potências. E se ela for para cima, tem a Rússia, mas a Rússia provavelmente se manteria, ia ficar no neutro, né? Porém, se ela fosse para baixo, tem a Índia, que também é uma grande potência militar. E isso ferraria para ela. E o que acontece? A China começou a ficar puta com isso, né? E os Estados Unidos, como uma forma de mostrar poder, né? Óbvio, mandaram 3 porta-aviões. Agora chegamos à parte que vocês queriam. Mandaram 3 porta-aviões para o Mar do Sul da China. E o que aconteceu? Esses 3 porta-aviões, provavelmente vocês sabem, mas se vocês não sabem, os porta-aviões são simplesmente a forma mais. A maior forma de você mostrar poder naval. Porque os porta-aviões são navios gigantescos, carregam naves, então você também pode mostrar a potência da sua aeronáutica. E bom, os Estados Unidos, como vocês sabem, se eu não me engano, os Estados Unidos têm 11 porta-aviões e 3 deles estão na China, o que é muito, são muitos porta-aviões ali, né? E a China ficou puta com isso, porque a China, para eles, os Estados Unidos estarem fazendo uma intervenção militar no mar, apesar de eles não terem feito nenhum combate, eles só entraram com o strike group dos 3 porta-aviões. Se você não sabe o que é um strike group, eu já vou falar. Mas o que aconteceu? Eles entraram com o strike group, os 3 porta-aviões, com seus strike groups, e foram entrando no mar da China, porém com nenhum objetivo de agressão, mas mais como uma ameaça, vai, tipo, você tá achando que eu sou fraco? Então eu vou te mostrar, vou jogar 3 porta-aviões aqui pra te dar um pouco de medo. E meio que funcionou, porque os Estados Unidos, como vocês sabem, os americanos culpam a China, estão culpando, né? A China por causa do Covid. E a China tá puta com os Estados Unidos por causa disso, e tá essa guerra entre os Estados Unidos e a China por causa disso, né? E a China, depois que os Estados Unidos mandou os 3 porta-aviões, mas antes de eu falar isso, vamos explicar. O que são os strike groups, para você que não sabe. O strike group é basicamente o grupo, como o próprio nome diz, é um grupo para ajudar o porta-aviões. Porque o porta-aviões, se vocês não sabem, né? Ele é basicamente. O porta-aviões ele é só uma base, né? Ele é uma saída de aviões. Tipo, uma base de aviões que se mexe no mar. Ele não tem potência militar própria. Porque. Como é que eu explico? Ele em si, o porta-aviões, ele não tem armamento, ele não tem canhão, ele não tem bomba, não tem nada. Ele só serve para carregar itens. Então, por exemplo, ele carrega 90 aeronaves, como os porta-aviões americanos. Carregam 90 naves. Aquelas naves é que tem o objetivo de proteger o porta-aviões se não tiver o Strike Group. Porque o que o Strike Group faz? O Strike Group basicamente anda com acho que 3 destroyers e alguns navios de proteção, né? Ao porta-aviões. E óbvio, para caso sofra um ataque,
né, esses destroyers é que vão ter o objetivo de se defender e normalmente, hoje em dia, principalmente a marinha americana, usa um strike group com destroyers e submarinos, de modo que o porta-aviões não possa ser destruído de nenhuma fronte. O que faz com que acabe virando uma estratégia de soberania. Porque quando você vê esse strike group no mar, você percebe que as chances de algum outro exército destruí-lo são mínimas. O que aconteceu? Os Estados Unidos mandou o strike group, entrou, a China ficou puta, e aí a China não, os políticos chineses, né, mandaram uma resposta, uma frase pros jornais chineses que enviaram para o mundo inteiro, né? E o que eles falaram? Basicamente eles falaram que aqueles 3 porta-aviões e aqueles strike groups que estavam junto com eles não eram nada, que isso era só uma fonte de ameaça, que os Estados Unidos estavam invadindo a China, mesmo aquele território não sendo chinês, e que os Estados Unidos estariam fazendo uma invasão, né? E que aquilo lá pode ser considerado como uma ameaça à soberania chinesa. E o que acontece? Os Estados Unidos, quando a China falou isso, né? A China falou que aqueles 3 porta-aviões não são nenhuma dificuldade para a China destruí-los. Então, a China poderia vencer eles de olhos fechados, entendeu? É basicamente isso que eles falaram. E os Estados Unidos responderam, né? Os Estados Unidos respondeu que eles não vão permitir que Pequim e a China, consequentemente, trate o mar do sul da China como seu império marítimo, ou seja, eles não vão permitir que a China derrube porta-aviões, não vão permitir que a China derrube navios e exércitos americanos e de qualquer país, não vão permitir que eles invadam esse território que não é deles. E isso causou muito conflito, porque, né, como você sabe, deu Covid. E o que aconteceu? Um dos 3 porta-aviões acabou tendo um problema com o Covid. Que acho que 1.000 tripulantes dele, se vocês não sabem, um porta-aviões tem cerca de 5.000 tripulantes. E se 1.000 deles pegaram Covid, significa que quem de toda a tripulação estava contaminada. Então eles tiveram que parar. Acho que no Vietnã, não lembro. Eu não lembro, não, é Filipinas, acho que eles pararam. A China, quando os porta-aviões pararam para prestar atenção naquele porta-aviões que estava que estava parado, né, para proteção, porque aqueles 3 strike groups estavam andando juntos, então se um parasse, os outros 2 paravam. O que aconteceu? A China fez questão de andar com o seu porta-aviões e com o seu strike group no mar do sul da China. Então ela fez uma contra-ameaça aos Estados Unidos, falando assim, pô, não é só vocês que têm porta-aviões, não é só vocês que têm potência militar. E assim, agora tá nessa briga, porque a China e os Estados Unidos estão numa briga muito... parece uma guerra fria, porque ninguém faz nada, ninguém tá disposto a jogar bomba em ninguém. E é uma coisa mais de ameaça, porque a China tá fazendo uma coisa que não é certa, porque eles estão tentando invadir um território que em nenhum momento da história foi deles. E, além de tudo, estão dispostos a derrubar navios americanos para fazer isso. E, bom, agora que eu já contei esse caso, eu vou dar a minha sincera opinião. Eu acho que os Estados Unidos eles estão mantendo uma estratégia um pouco louca, que é de tentar mostrar o exército deles para a China, mas de um modo meio estúpido, sabe? Porque a China também tem um exército gigante. Então você está tentando mostrar que o seu exército é maior que o outro, mas o outro também tem um exército gigante. Esse que é o problema. E só que eu também acho que a China está errada nisso. Na minha opinião, a China é o fator que errou nisso, e os Estados Unidos está só sendo a consequência desse erro.
porque a China fez uma loucura de tentar invadir um território que não é deles por ganância, por dominação, né? Que, óbvio, eles já estão querendo fazer isso há não sei quantos anos, há décadas que eles estão tentando tomar o mundo para si, né? E os Estados Unidos não querem perder essa posição como mandantes do mundo. Isso é um fato, né? Ninguém quer perder o trono. E os Estados Unidos. Só que os Estados Unidos têm uma potência de ferro, eles têm um exército gigante, né? É impossível você vencer os Estados Unidos. Só que além disso tudo, além do exército que eles já têm, eles têm o fato de que o exército deles é simplesmente um dos. Eles são um exército que, além dele em si ser grande, ele tem muitos aliados. Porque os Estados Unidos, você imagina, ele tem a Europa inteira como aliada, e a Europa também são potências militares incríveis, por exemplo, a França e o Reino Unido. A Alemanha, mas a Alemanha não tem mais quase nada, porque a Alemanha é mais zen. Mas aí você imagina, eles têm o exército canadense, aqui na América tem o exército canadense, o exército mexicano, o exército colombiano, o exército brasileiro, que são exércitos grandes também. Sem contar que, por exemplo, eles têm a Argentina, que apesar de não ser tão grande, é um exército poderoso. Eles têm a América inteira como proteção, né? Tem a Europa inteira, tem a Índia, que é a quinta maior potência americana, quinta maior potência militar. Tem a Austrália, tem o Japão. Né? Só a Rússia que nunca tomou um partido nesse ponto. Ela nunca foi nem a favor dos Estados Unidos nem a favor da China. Mas eu acho, né, que se tivesse uma guerra mesmo entre a China e os Estados Unidos, provavelmente o Putin ia querer ficar do lado dos Estados Unidos porque a China tem mais força para acabar com eles do que os Estados Unidos. Que a China, o que acontece? A China está do lado da Rússia. A China, se eles quisessem, eles invadiam a Rússia. Tudo bem que ia ser uma carnificina, porque ele ia ter e os dois exércitos iam acabar um com o outro, porque tanto a China quanto a Rússia são exércitos que, no fator de potência terrestre, são gigantes, porque a China tem muitos tanques, carros de combate e a Rússia também. Ela sem contar que ambos têm muitos soldados, principalmente a China por causa do tamanho da população, né? Só que eu acho que nesse cenário a China provavelmente ia ser ela e no máximo alguns estados fantoches, como a Coreia do Norte. Ela não ia ter muita ajuda do Brasil, como muitos falam que o Brasil não tomaria partido, né? Mas eu acho que se tivesse realmente uma guerra nesse ponto, né? Você imagina, a China, mesmo ela sendo a segunda maior potência, ela tem só ela e a Coreia do Norte. Então, a gente não sabe qual é a potência da Coreia do Norte, mas também deve ser uma grande. Mas aí você imagina, tem os Estados Unidos, que já são a maior, teria a Rússia, que é a segunda maior, tem a Índia, que é a quinta maior, acho, tem a França, que acho que é a sexta maior, tem o Brasil, que é grande, tem o Canadá, que é grande, tem o México, que é grande, entendeu? Tem várias grandes, tem a Austrália e Japão, que também são gigantes, os exércitos deles, e isso eu acho que nesse cenário a China perderia fácil. Mas a China tá com essa mania de criar guerra, né? A China, ela. O que acontece? A China, ela tá fazendo. Ela tá abusando muito do segundo tempo, assim. Sabe? Dos 45 do segundo tempo. Porque o que acontece? A China, ela tá fazendo igual o Hitler fez na Segunda Guerra. Ela tá invadindo as coisas aos poucos e esperando que os países poderosos não se importem. Porém, eles já fizeram isso, né? Meio que tipo. Quando eles colocaram a China como um país comunista, isso eles meio que já fizeram isso mesmo sem os outros países permitirem. E, por exemplo, Hong Kong, Taiwan, eles também estão tentando invadir aqueles lugares, mas os países agora não vão cometer esse erro, eu acho. As grandes potências militares não vão cometer o erro de deixar a China subir ao topo como ela está fazendo. E, bom, acho que é isso esse vídeo. Esse vídeo ficou bem longo, vai ser difícil de editar. Mas
Agora vamos com os meus pedidos semanais, já que é vídeo semanal. Eu peço que, se você gostou, deixe o seu like, se inscreva no canal, me siga no Insta e falou!